Vamos lá, então. Antes de começar, eu quero corrigir que na aula da semana passada eu falei que ângulos complementares somados dava 180 graus, mas não. A soma para dar 180 graus são ângulos suplementares, só corrigindo o meu erro, tá? Vamos lá, então, para a aula de hoje. Hoje nós vamos ver vetores do ponto de vista algébrico, ou seja, agora não vamos mais estar interessados no desenho do vetor, certo? E sim na sua forma algébrica, os números, certo? Vamos ver como que é essa representação. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre os eixos, tá? A posição dos eixos. Primeiro, temos o eixo X, que podemos chamar de eixo X ou eixo das abscissas. O eixo Y, que podemos chamar de eixo Y ou eixo das ordenadas. E o eixo Z ou eixo das cotas, certo? Como que é a ordem desses eixos? A forma usual, então, a forma usual dos eixos é desse jeito aqui. O Z saindo, Y e X. E a forma pouco usual é esta aqui, Y, X e Z, certo? Pouco usual. Logo, a forma que utilizaremos vai ser qual? Esta forma aqui, certo? Então, esse é o formato do nosso plano cartesiano que vamos utilizar aqui, certo, pessoal? Vamos lá, então. Vamos desenhar alguns pontos aqui. Por exemplo, o ponto A igual a 1 e 2 e o ponto B igual a 2, 3 e 4, certo? Então, eu quero desenhar esses pontos. Lembrando, quando eu tenho essa representação, o primeiro indica que é o X e o segundo indica que é o Y. Se eu tenho mais um, eu tenho X, Y e Z. Vamos ver aqui. O meu ponto A, ele tem tamanho 1 em X, certo? E 2 em Y. Logo, o meu A está aqui. Este é o meu ponto A, certo? Vamos fazer agora o nosso ponto B. O que é o ponto B? Ele tem tamanho 2 em X, 3 em Y e 4 em Z. Como que eu gosto de fazer, né, para representar esse desenho? Eu faço cada coordenada aqui, ó, X com Y, aí eu parto pro X com Z, aí eu vou Y com Z, aí o que eu faço? Traço a reta aqui, traço aqui e traço aqui e percebo que o meu ponto B, ele encontra-se aqui, certo? Ou eu posso fazer também que o meu B é esse aqui, ó. Ele está a 2 de X, certo? A 3 de Y e a 4 de Z. E chego também desse meu ponto B, certo? Então, assim que representamos esses pontos, que desenhamos pontos nos nossos eixos. Visto isso, pessoal, temos que pôr algumas definições. Qual que será a minha visão algébrica? Então, a minha visão algébrica será isso aqui, ó, essa representação aqui. Representações assim, eu tenho o quê? A minha visão algébrica, certo? São meus números ali. Então, minha representação algébrica. Já esta representação aqui, desses pontos, nessa forma que está aqui, é a minha visão geométrica, certo? Visão geométrica. Então, o meu ponto B, do jeito que ele está representado aqui, eu tenho essa visão geométrica. Agora, eu quero ver a visão vetorial, certo? Quem que é a minha visão vetorial? Vai ser o vetor que sai da origem e vai até o ponto B. Essa é a minha visão vetorial. Ou o vetor que sai da origem e vai até o meu ponto A, certo? Então, isso em azul é quem? É a minha visão vetorial. Certo? Então, temos visão algébrica,
visão geométrica e a visão vetorial. Visto isso, pessoal, vamos desenhar alguns vetores para entendermos como que passamos do algébrico para o vetorial. Para ver que o vetorial, que os vetores, eles podem ser representados de maneira algébrica. Olhem aqui, quero fazer o vetor U igual a menos 1 e 3, o vetor V igual a 4 e 0, e o vetor ômega igual a 3, 4 e 3, certo? Primeira coisa, desenhar os nossos eixos, certo? Vamos desenhar melhor aqui para não ficar feio. Y, Z e X. Vamos desenhar o nosso vetor U. Como que vai ficar o vetor U? Ele está em menos 1 em X. Menos 1 do X está aqui para trás. Então, ele está aqui, ó. Menos 1 em X, 3 em Y. 3 em Y. Então, faz aqui. Aqui está o ponto. O vetor é o que vai sair da origem e vai até ali. Melhorar. Vamos sair da origem e vem aqui. Essa é a representação do meu vetor U. Ou seja, ele tem tamanho 1 e menos 1 em X e 3 em Y, certo? Essa é a representação do U. E do meu vetor V? O meu vetor V, ele tem 0 em X, 4 em Y. Então, ele vai ser assim, 0 em Y, 4 em X, desculpa. O meu vetor V é esse vetor aqui, ó. Vetor V. Agora, quem que eu quero? O vetor ômega. Quem que vai ser o meu vetor ômega? Ele tem tamanho 3 em X, 3, tamanho 4 em Y e 3 em Z. Vamos representá-lo. Vou ter aqui. Então, vai ser o vetor que vai sair da origem e vai até esse ponto de encontro aqui. Então, o vetor V, ele tem 3 em Z, 3 em X e 4 em Y, certo? Esse é o meu vetor ômega. Aqui está a representação vetorial, ou seja, pessoal, eu posso pegar esse meu vetor daqui e representá-lo dessa maneira aqui, que é a maneira o quê? Algébrica. Mas, professora, por que fazemos essa representação algébrica? Para ficar mais fácil, facilitar os nossos cálculos. Nas aulas anteriores, sobre vetores, nós vimos que a soma de um vetor nós tínhamos que fazer ou pela regra do polígono ou pela do paralelogramo, ou seja, tinha que desenhar o vetor, ir fazendo todo aquele processo, certo? Agora não, agora eu represento dessa maneira aqui, em coordenadas, em eixos, e eu consigo o quê? Facilitar os meus cálculos, certo? Uma informação importante aqui, pessoal. Se eu pegar o meu vetor ali, 4, que é o meu vetor V, que é igual a 4x. Se eu representá-lo aqui, ó, percebo. Meu vetor V, certo? Vejam, ele é o mesmo vetor que esse aqui, pessoal. O mesmo. Por quê? Tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. O que mudou? A minha origem, certo? Aqui a origem estava em 0. Aqui a origem já mudou. O que eu quero que vocês percebam é uma coisa. Não interessa a origem, eu não estou preocupado com a origem. Em qualquer origem que esse vetor estiver, ele vai ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ele vai ser o quê? O mesmo vetor. O que eu quero dizer é que vetores, eles não possuem, ó, vetores, não possuem, não tem origem definida. Certo? Então, o vetor não possui origem definida. Essa informação é importante, tá? Visto isso, pessoal, então, o que eu falei?
Para dois vetores eles serem iguais, o que eu preciso? Que eles tenham mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, certo? Na forma algébrica, como que eu vou saber, por exemplo, se o vetor U vai ser igual ao meu vetor V? Como que eu vou saber que eles vão ser iguais? Se o x do U é igual ao x do V, o valor do x do U é igual ao valor do x do V. O valor do y do U é igual ao valor do y do V. Ou seja, para o U ser igual ao V, o A tem que ser igual ao C e o D tem que ser igual a B, certo? Essa é a condição do quê? De igualdade, para os vetores serem iguais. Se eu tivesse mais a coordenada aqui Z, se tivesse aqui mais a coordenada Z, o F teria que ser igual ao E para eles serem vetores iguais, certo? Então, essa é a representação algébrica. Pessoal, como que eu sei, por exemplo, que essas representações aqui, por que eu sei que são vetores? O que me diz aqui que identifica que é um vetor? Por que eu sei que esse V, esse U e esse ômega, eles são vetores? O que vocês me dizem? Olhando assim, vocês olham e sabem que é vetores. Espero que saibam. Por quê, pessoal? Eu não sei se a resposta é essa, mas por causa da setinha? Isso, por quê? Por causa da setinha, pela notação, certo? Então, eu olho aqui e sei que é vetor por causa dessa notação. Então, os vetores têm essa setinha em cima, certo? Então, a notação aqui, vetores. Aqui, pessoal, quando eu tenho letras maiúsculas, eu estou representando o quê? Pontos no meu gráfico, certo? Então, eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, etc. Então, essa é a diferença de notação. Vetor, flechinha em cima, ponto, a letra maiúscula, certo? Vão aparecer nos exercícios, pessoal, essas diferenças. Aí vocês têm que sacar quando é ponto e quando é vetor, certo? Agora, nós vimos o quê? Tudo isso aqui, certo? E vimos o seguinte, quando eu desenho um ponto nos meus eixos lá, eu encontro o ponto, e quando eu desenho vetor, certo? Agora, será que se eu tiver só ponto, eu consigo achar um vetor entre esses pontos? Vamos ver aqui. Então, por exemplo, tenho isso aqui, ó. Certo? E eu vou dar para vocês que tem o ponto A igual a 2, 2, e o ponto B igual a 6 e 8. Vamos desenhar esses pontos aqui. Então, tem o ponto A, que é 2 aqui, 2 aqui, certo? Aqui está meu ponto A, e aqui, mais ou menos, vai estar meu ponto B, certo? Meu ponto B. Eu quero saber agora esse meu vetor aqui, AB. Quero saber o vetor AB, certo? Nessa representação aqui. Pessoal, olhando assim, como que eu consigo ver? Qual que é o tamanho dele em x? Em x tem esse tamanho, que é o quê? 6 menos 2. Que vai me dar o quê? 4, certo? Então, o vetor AB tem tamanho 4 em x. E em y? Em y é esse tamanho aqui, ó. Que é o que esse tamanho? 8 menos 2, que vai me dar 6. Então, o tamanho de AB é 4 e 6 em x, certo? Então, é assim que eu consegui encontrá-lo. Percebam aqui, pessoal, isso eu fiz olhando. Agora, se eu quiser uma fórmula geral, digamos assim, uma regrinha, para eu conseguir achar
quando eu tenho 2 pontos, o vetor entre esses 2 pontos. Percebam que eu encontrei o AB fazendo o seguinte, pessoal. Eu peguei o x de B e diminuí do x de A. O y de B e diminuí do y de A. Logo, para encontrar o vetor AB, o que eu fiz? Eu peguei o ponto B e diminuí do meu ponto A, certo? Então, essa é a regrinha. Se eu quero saber o vetor AB entre esses pontos, eu pego o segundo e diminuo do primeiro. Olha aqui, se eu quero saber o ponto BA, vai ser o ponto não, o vetor BA vai ser quem? O A menos o B, certo? Se eu quero saber o AC, vetor AC, C menos A. E é dessa maneira que encontramos vetores quando temos 2 pontos definidos, certo? Outra coisa, se eu tenho, por exemplo, nós já vamos ver num exercício, eu tenho pontos e quero saber, por exemplo, um ponto entre eles, tá? Eu faço, pessoal, essa operação transformando em vetor. Então, eu pego meus pontos, transformo em vetor para eu conseguir encontrar esses outros pontos que eu estou tentando encontrar, tá? Então, operações com pontos, eu transformo os pontos em vetores para conseguir encontrar os resultados. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Primeiro, essa primeira questão ali. Ele deu 2 pontos e está pedindo o quê? Para determinarmos os vetores que estão pedindo ali. Certo? Então, ele deu o ponto A e ele deu o ponto B. Vamos escrever aqui. Ponto A igual a 1 menos 1 e 3. E ponto B igual a 2 menos 2 e 1. Na letra A, o que ele está pedindo? O vetor AB. Como que eu vou encontrar esse vetor? O vetor AB é igual ao quê? Ao ponto B menos o ponto A. Ponto B menos o ponto A, certo? Pessoal, olha aqui, ponto B, 2 menos 2 e 1, menos o ponto A, 1 menos 1 e 3. Como que eu vou resolver essa expressão com esses pontos, pessoal? Eu pego x com x, y com y, z com z. Eu faço o quê? A operação em entrada com entrada. Então, vai ficar o que aqui? Vai ficar o meu AB igual 2 menos 1, menos 2, menos 1, 1 menos 3, certo? Então, meu vetor AB vai ficar igual ao quê? 1 menos 1 e menos 2. Esse é o vetor AB. Agora, a letra B está me pedindo o vetor BA. Quem que vai ser o vetor BA? Quero que vocês resolvam e falem para mim. Lembrando aqui que o BA é o quê? É o ponto A menos o ponto B. Faça uma operação e me diga o quanto que vai dar. Vai ser menos 1 a primeira entrada. Isso. Aí vai ser 1 a segunda. Isso. Porque vai ser menos 2. E vai ser 2 a última, né? Isso aí. 2 a última. Muito bem. É assim que encontramos, então, vetores a partir do quê? De uns pontos que o exercício nos deu, certo? Percebam eu poderia ter colado, né? Eu poderia ter olhado para o que tu calculou e colocado menos, mas tudo bem. Isso que eu ia falar agora. O vetor BA é o inverso do vetor AB. Eu poderia fazer só isso, só inverter, certo? Assim, quando eu tinha, se fosse o vetor aqui, ó, qual que é o inverso desse vetor, o BA? É isso aqui, certo? Só que aqui de forma algébrica. Muito bem. Já o próximo exercício, ele faz o seguinte, ele nos dá o vetor U, que
que é igual a 1 menos 1 e 4, isso nos dá o ponto A, que é igual a 2, 1 e 2. Na letra A, ele nos pede para determinarmos o ponto B, sabendo que o vetor AB é igual ao meu vetor 1. É isso que o exercício pede. Pessoal, faço a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior, certo? O meu AB, o vetor AB, é B menos A, igual a 1. Resolvo como se fosse uma equação normal. Tudo que tem B para um lado e que não tem para o outro. Logo, meu ponto B vai ser o quê? 1 mais A. Substituo aqui, pessoal, o meu U, 1 menos 1 e 4, mais o meu A, que é 2, 1 e 2. Vamos resolver. 1 mais 2, 3. Menos 1 mais 1, 0. 4 mais 2, 6. E esse é meu ponto B, certo? Tranquilo, né? A letra B, ele pede o ponto C, sabendo que o vetor CA é igual a U, certo? Faço a mesma coisa que eu fiz aqui, beleza? Só muda os valores. Olha o próximo exercício, que interessante. Enquanto eu apago o quadro, vocês vão lendo o exercício. O número 3. Então, ele diz aí, sejam A e B esses pontos. A letra A está pedindo determine o ponto médio desse segmento, certo? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho o ponto A, que é 2, menos 3 e 1, e tenho meu ponto B, que é 4, 5 e menos 2, certo? A letra A está pedindo o seguinte: determine o ponto médio do segmento AB, certo? Então, eu tenho meu segmento aqui, A, B, e eu quero saber o ponto que divide bem no meio. Ponto M, podemos chamar assim. É esse ponto que eu quero encontrar. Qual é o seu valor em X, em Y e em Z, certo? É esse ponto. Lembra que eu falei que quando eu tenho pontos, a maneira melhor de eu resolver é o quê? Transformando em vetores. Por quê? Reparem comigo. O vetor AM e o vetor MB, eles são o quê? Iguais, certo? Eu consigo calcular o vetor AM e o vetor MB, encontrando M. Olha por quê. Eu sei que AM é igual a MB, certo? Olha o que eu vou encontrar. Quem que é o vetor AM? Vai ser o meu ponto M menos o meu ponto A. O MB vai ser o B menos o M. Voltei para pontos. A partir daqui, eu consigo encontrar quem que é o meu M. Passo tudo que tem M para um lado, que não tem para o outro. Eu chego que o meu M é igual a B mais A sobre 2. Agora, pessoal, é só resolver aqui. Vamos ver. Meu ponto M vai ficar B mais A. 4 mais 2, 6. 5 menos 3, 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Tudo isso divididos por 2. Estou dividindo um ponto por 2, o que eu tenho que fazer? Dividir cada entrada por 2 também. Então, vai dar o quê? 6 divididos por 2, que dá 3. 2 divididos por 2, 1. Menos 1 por 2, menos meio. E aqui está quem? O meu ponto M, certo? Que é o que o exercício pediu. Na letra B, o exercício pede os pontos que dividem esse segmento em 5 partes iguais, certo? Então, o que o exercício diz? Que se eu dividir esse segmento em 5 partes iguais, qual o valor desse ponto, desse ponto, desse ponto e desse ponto, certo? Pessoal, eu vou transformar em vetores também. Eu vou ter o vetor AM, vou ter o vetor AN, AO e AP.
Reparem que o AM é 1/5 de AB. O AN é 2/5 de AB. O AO é o quê? 3/5 de AB. E o AP, 4/5 de AB. Feito isso, tentem resolver. Amanhã eu publico o vídeo com essa resolução, certo? Mas já dei a dica para vocês. Pessoal, o outro exercício, ele dá uns vetores e pede para nós representarmos esses vetores nos eixos. Como eu já fiz a representação no começo da aula, eu vou deixar para vocês resolverem esses exercícios, certo? Vamos então para o próximo. Como que eu faço adição, subtração e multiplicação por escalar na forma algébrica? Se na forma gráfica, digamos assim, geométrica, a gente aprendeu, como que eu faço nessa forma algébrica? Pessoal, se eu tenho o vetor U e se eu tenho o vetor BV, para eu saber quanto que é U mais V, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia em pontos. Somo X com X e Y com Y. Então, vai ficar A mais C, B mais D. É só efetuar a soma entrada a entrada. Se for subtração, em vez de mais, eu coloco o quê? Menos. Mas é a mesma coisa. Soma entrada com entrada, tá? Olha como é muito mais simples resolver assim quando está na representação algébrica do que ter que desenhar o vetor, calcular lá pela lei dos cossenos, certo? Assim fica o quê? Muito mais tranquilo, tá? Outra coisa, se eu tenho aqui um K multiplicando o meu vetor U, como que vai ficar, ó? K vezes B. Pessoal, multiplico K por essa entrada e por essa entrada. Então, vai ficar igual a quanto? K e KB. Certo? Bem tranquilo. Lembra que nós tínhamos, por exemplo, um 2 multiplicando U, que era só dobrar de tamanho? Aqui estaria o meu 2U, se o meu U tivesse aqui. Certo? Assim era na representação que nós vimos na aula passada. Agora, é assim, é como se tivesse um 2 aqui. Ia ficar 2A e 2B, certo? Tranquilo, né? Posso continuar? Pode. Ótimo. Não sei vocês, mas eu acho essa parte bem mais tranquila do que as anteriores. Isso é porque eu adoro matemática, adoro contas. Quem gosta mais da visualização prefere a aula da semana passada, certo? Agora, lembra que para eu saber se vetores eram paralelos, a gente enxergava os vetores. Se as retas que eles se encontravam eram paralelas, eles eram paralelos, certo? Agora, de forma algébrica, como que eu vou saber que esses vetores eles são paralelos? Como que eu vou calcular isso? Pessoal, para um vetor ser paralelo ao outro, quer dizer que um é múltiplo do outro, tá? Então, eu tenho um múltiplo entre eles. O que isso quer dizer? Para o meu U ser paralelo ao meu V, eu tenho que ter um múltiplo para satisfazer essa condição de paralelismo. Então, o meu U tem que ser igual a um KV, certo? Se eu tiver um valor para esse K, quer dizer que eles são paralelos. Se esse K não satisfizer, não tiver um múltiplo aqui em comum, não é paralelo, certo? Então, essa é a condição para eles serem o quê? Paralelos. Agora, pensem comigo. Vamos ver a condição de colinearidade. Então, vamos dizer que eu tenho o ponto A e tenho o meu ponto B. Conseguem enxergar bem essa cor de caneta? Dá para ver sim. Que bom. Então, vamos lá. Se eu tenho esses pontos, o ponto A e o ponto B, e eu quero saber se o ponto C é colinear, ou seja, se o C está nessa mesma linha. Observe uma coisa comigo. Se eu pegar o vetor AB, em vermelho, e o vetor AC, certo? AC aqui, o que nós deixamos... Aí essa daí apaga. Apagou.
Vamos observar, eu vou desenhar aqui embaixo. Vetor AC, aqui, ó. Então, observem, o meu vetor AC e o meu vetor AB, eles são o quê? Paralelos. Logo, se o meu C está na mesma linha, eles são paralelos. Agora, observem aqui. Tem o ponto A, tem o ponto B, e o ponto C, ele não é mais colinear. Ele não está mais na mesma linha. Vamos observar os vetores, ó. Vetor AB. Por quê? Porque sempre eu passo para a forma vetorial, certo? Para depois voltar aos pontos. E eu vou ter aqui quem? O meu AC. Eles continuam sendo paralelos? Esses vetores, o AB e o AC, nessa condição? Não. 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 Isso aí, eles não são mais paralelos. Ou seja, para os pontos serem colineares, os vetores desses pontos, eles têm que ser o quê? Paralelos, certo? Então, para eu saber se os pontos eles são ou não colineares, eu transformo em vetores e utilizo essa regra do paralelismo. Então, ou seja, meu vetor AB, ele vai ser colinear. Os meus pontos AB vão ser colineares a C se satisfizer essa condição, que é a condição de paralelismo, certo? Então, isso tem que o quê? Satisfazer, certo? Se isso satisfizer, os pontos eles vão ser o quê? Colineares. Beleza? Deu para entender? Deu. Certinho. Vamos fazer exercícios, então. Melhor forma de aprender é o quê? Exercitando. Então, a dica que eu sempre dou. Querem aprender geometria analítica, cálculo, álgebra, matemática, tem que fazer o quê? Exercitar. Exercitar, certo? Número 1. Sejam A e B os pontos ali e determine os vetores abaixo. Pessoal, é igualzinho que estávamos fazendo antes. O que mudou ali? É que agora eu tenho um 2 multiplicando, que é um escalar multiplicando. Isso não vai alterar nada a minha forma de fazer. Então, tem um 2 que vai multiplicar o meu vetor AB. Quem que é meu vetor AB? Vai ser o B menos o A, certo? Que vai ser igual a quê? 2 que vai multiplicar. Quem que vai dar o meu B menos o A? 2 menos 1, menos 2 mais 1, 1 menos 3, que vai me dar 1 menos 1 e menos 2. Agora é só multiplicar a entrada por esse 2. Logo, 2AB vai ser igual a 2 menos 2 e menos 4. Bem tranquilo, né, pessoal? A número 2, a mesma coisa. Agora ele dá um vetor ali, o ponto A, e está pedindo, por exemplo, o ponto D, sendo que AD é igual a 2U. Pessoal, mesma coisa. D menos A igual a 2U, certo? D igual 2U mais A. Meu D vai ser igual 2U. Vai ser o 2 que vai multiplicar elemento a elemento do meu U. Que vai dar o quê? 2 menos 2 e 8. Mais o meu A, que é 2, 1 e 2. Resolvo, o que eu vou encontrar? 2 mais 2? 4. Menos 2 com 1, menos 1. 8 mais 2, 10. E esse é o meu ponto D. Bem tranquilo também, certo? Vamos para o próximo exercício. Agora sim, agora ficou mais divertido. Quer saber o quê? Se esses vetores, eles são paralelos. Então, vamos lá. O vetor U e o vetor V. Vamos à letra A lá. U igual a 1 e 2 e V igual a 2 e 1. Eles querem saber se esses vetores são paralelos. Para eu saber se são paralelos, eles têm que ter o quê? Um múltiplo. Então, o meu U tem que ser igual a 1K vezes o meu V.
Vamos fazer, então, meu U igual K vezes o V. Escalar multiplicando o vetor, na forma algébrica, multiplica o elemento a elemento. Pessoal, nessa igualdade, para serem iguais, entrada a entrada tem que ser igual, certo? Então, é o que vamos fazer para resolver. Entrada a entrada tem que ser igual. Então, 2K igual a 1 e K igual a 2. Nós vamos ver que não vamos encontrar valor de K igual. Logo, esses vetores, eles não são paralelos. Porque eles não têm um fator ali em comum, certo? Uma constante em comum. Então, não são paralelos, certo? Vamos fazer outro exemplo. Agora, do outro exercício, que está pedindo ali, ó, o exercício 4. Desculpe. Ele quer saber se esses pontos, eles são colineares, certo? Vamos resolver, então. Vamos fazer a letra A, onde ele me deu que o ponto A é igual a menos 1, menos 5, 0. Meu ponto B, 2, 1 e 3. E meu ponto C, menos 2, menos 7 e menos 1, certo? Agora, pessoal, resolve daquela maneira que nós falamos, com aquela regrinha geral, que é a mesma regrinha do quê? De paralelismo. Transformo em vetor e verifico se são paralelos. Então, ó, o meu AB tem que ser igual ao KC, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? B menos A igual a K vezes C menos A. Vamos fazer, então. B menos A, 2 menos menos 1, 3. 1 menos menos 5, 6. 3 menos 0, 3. Igual ao meu K, que vai multiplicar C menos A. Menos 2 menos menos 1, menos 1. Menos 7 menos menos 5, menos 2. Menos 1 menos 0, menos 1. Olha o que encontramos aqui. 3, 6 e 3. Multiplico K por cada elemento. Menos K, menos 2K e menos K. Logo, o que encontrei aqui? Ó? 3 é igual a menos K, 6 igual a menos 2K e 3 igual a menos K. Portanto, eu resolvo e chego que o K é igual a quanto? Menos 3. Logo, achei o valor de K. Eles são colineares. Por quê? Porque o vetor desses pontos é paralelo. Então, eles são colineares, certo? Assim que eu resolvo. Vou mostrar um outro exercício aqui. Lembra da aula passada? Equação vetorial? Tipo esse exercício ali, aquela equação vetorial. Pessoal, como que eu faço agora na forma algébrica? Agora eu tenho o quê? Eu tenho os valores para U e para V, certo? Lembra que resolvendo essa letra A, nós chegamos que o meu ômega era igual a 3V menos 3 meios de U, certo? Fazemos a mesma coisa, resolvemos a equação vetorial, isolamos o vetor aqui que nós queremos saber, só que agora eu tenho valor por V e valor por U. Eu vou substituir. Então, o meu vetor ômega vai ser 3 vezes o meu vetor V, que é 0, menos 2 e 3, menos 3 meios vezes o meu vetor U, que é 1, 0 e menos 1. Só resolver, pessoal. Multiplico 3 por cada entrada, vai dar 0, menos 6 e 9, menos 3 meios, 0, menos 3 meios. Agora resolvo essa operação aqui. 0 menos 3 meios, menos 3 meios. Menos 6 menos 0, menos 6. 9 mais 3 meios vai dar 21 sobre 2. E esse é meu vetor ômega,
certo? Bem tranquilo também, né, pessoal? Tentem resolver a letra B. Agora, olhem esse exercício de baixo. Esse exercício de baixo está dizendo: determine os números C1 e C2 de modo que a soma de C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 seja igual ao vetor U, tá? Então, eu vou chegar ali num sisteminha, vou encontrar valor para C1 e para C2, tá? Pessoal, por que eu mostrei esse exercício aqui? Porque tem tudo a ver com o próximo tópico da aula. Qual que é o nosso próximo tópico? Combinação linear. Então, pensem comigo. Quando eu tenho um vetor que ele é resultado de outros dois vetores, que teve alguma operação entre esses dois vetores que resultou nesse vetor, quer dizer que esse vetor é combinação linear desses outros, certo? Então, eu tenho o vetor V1 e o vetor V2. O vetor U é resultado da soma desses dois vetores, certo? Ou poderia ser da soma de múltiplos desses vetores, da subtração, certo? Da multiplicação por escalar e soma depois e subtração depois desses vetores. Ou seja, se eu tenho um vetor que é resultado dessas operações de outros dois vetores, esse vetor é a combinação linear dos outros, certo? Então, como que eu vou representar isso na forma algébrica? Pensem aqui comigo, então. Se eu tenho um vetor U e eu quero saber se esse vetor é combinação linear dos outros dois, eu vou ter que ter algum número, alguma constante multiplicando esse primeiro vetor, mais outra constante multiplicando esse segundo vetor. Se eu conseguir encontrar valores para essas constantes, resolvendo o que vai me trazer aqui, quer dizer que o U é sim combinação linear desses vetores. Caso contrário, não é. Reparem comigo, pessoal. Daqui, vocês vão ver nos exercícios que vamos fazer. Nós chegamos em sistema linear, certo? Chegando num sistema linear, se eu ver que o sistema é um sistema possível, independente de ser determinado ou indeterminado, ele sendo possível, ou seja, existe a combinação linear, ou seja, é combinação linear, certo? Agora, se eu tiver um sistema impossível, não é combinação linear, certo? Então, não é combinação linear. Agora, se eu tiver dois vetores e eu quero saber se esses vetores eles são linearmente dependentes ou linearmente independentes, como que eu resolvo isso? Então, por exemplo, eu tenho o vetor V1 e tenho o vetor V2. Eu quero saber se eles são LI, linearmente independentes, ou linearmente dependentes. Pessoal, como que eu resolvo isso? A mesma coisa, eu vou pegar C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual ao meu vetor nulo, igual a zero, certo? Feito isso, eu também recaio num sistema linear e vou observar. Se for, vou escrever em outra cor. Se nesse caso eu tiver um sistema possível determinado, eu tenho o quê? O meu LI, eles são linearmente independentes. Agora, se eu tenho um sistema possível indeterminado, eles são LD, sistemas linearmente dependentes. Por quê? Quando eu tenho sistema possível determinado, cada incógnita aqui vai ter um único valor, certo? Então, ela é o quê? Ela é independente, ela só tem o valor dela. Agora, quando eu chego no meu sistema possível indeterminado, lembra que eu vou ter uma variável livre e as outras dependem dessa variável livre? Ou seja, eu tenho variáveis que são dependentes. Logo, os meus vetores, eles vão ser o quê? Linearmente dependentes, se eu tiver esse caso aqui, certo? Vamos fazer um exemplo. Com exemplo é melhor. Número 2. Verifique se os vetores abaixo são combinações lineares de V1 e V2.
Vamos lá, então. Então, ali eu tenho o vetor V1. Vetor V2. E quero saber se esse meu vetor U é combinação linear desses meus outros vetores, certo? Então, olha como que nós vamos resolver. O meu U vai ser igual a um C1 vezes esse meu V1, mais um C2 vezes esse meu V2, certo? Agora é só eu substituir e reparem o que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, 1 e 1, igual C1 vezes o V1, vai dar C1 menos C1, 2C1, mais menos C2, C2 menos 3C2, certo? Cheguei nisso aqui. Pessoal, o que vai acontecer aqui? A soma de x com x resulta nesse x. Y com y, nesse aqui. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter C1 menos 2C2 igual a 1. Menos C1 mais C2 igual a 1. Ali, 2C1 menos 3C2 igual a 1. O que eu cheguei aqui, pessoal? Um sistema linear. Agora eu preciso ver se ele é um sistema possível. O U é combinação linear. Caso contrário, não é, certo? Então, para eu saber se é combinação linear, eu verifico. É um sistema possível? É combinação linear. Não é, não é. Se for impossível, sistema impossível não é. Cheguei nisso aqui. Pessoal, eu posso resolver o quê? Utilizando a minha matriz ampliada, os conceitos que nós vimos lá atrás, certo? Então, eu pego a minha matriz ampliada, que vai ser a seguinte. Os coeficientes aqui, ó, 1, menos 1 e 2, menos 2, 1 e menos 3, e o meu vetor, 1. Vou escalonar essa matriz e observar o que acontece. Vejam aqui, pessoal. Antes de eu montar esse sistema, eu não preciso montá-lo. Eu posso fazer a minha matriz ampliada de forma direta. Por quê? A minha primeira coluna é o meu V1. A minha segunda coluna é o meu V2. E a minha última coluna é o vetor que eu quero saber se é combinação linear. Então, eu posso montar a minha matriz ampliada de forma direta, certo? E fica muito mais tranquilo. Montei a matriz ampliada, o que eu tenho que fazer? Escalonar e verificar em qual sistema que eu vou recair. Então, vai escalonando essa matriz, nós vamos chegar na seguinte matriz. 1, menos 2 e 1, 0, menos 1 e 2, 0, 0 e 1. Olha na matriz que nós chegamos, pessoal. Vamos ver aqui, então, se é um sistema possível ou se é um sistema impossível. Observando a parte escalonada dos coeficientes, o meu número de posto é igual a 2. Observando a minha parte da matriz ampliada, o meu número de posto é igual a 3. Logo, quando o número de posto da matriz ampliada é maior que o número de posto da minha matriz dos coeficientes, qual tipo de sistema que eu tenho aqui? Lembram? Acho que é impossível, né? Isso. Não tem como 0, 0 ali dar igual a 1. Isso. Já podia olhar de cara, observar de cara, certo? Mas também através do número de posto. Logo, é um sistema o quê? Impossível. Então, o meu U não é combinação linear de V1 e V2, certo? Vamos fazer agora um exercício de linearmente dependente e independente. Olha lá. Número 3. Em cada item, verifique se os vetores são LI ou LD.
certo? Vamos pegar ali. Vamos pegar um que é mais difícil para fazer com vocês. Qual que é a questão? A3. Vamos pegar a letra E, certo? Então, a minha letra E. Quero saber se é linearmente dependente ou independente. Pessoal, o que eu faço? Eu vou pegar o C1, V1, C2, V2, C3, V3. A soma tem que ser igual ao vetor nulo, certo? Vamos montar a matriz ampliada de forma direta aqui, pessoal. Como que eu monto essa matriz ampliada de forma direta? Primeira coluna, primeiro vetor. Segunda coluna, segundo vetor. Terceira coluna, terceiro vetor. E a última coluna, nesse caso, é zero. Então, vamos lá. Eu vou ter menos 1, 2 e 1. 1, menos 1 e 2. 0, 1 e 4. E tudo aqui, ó, zero, certo? Então, através desses vetores, eu montei 0, 1 é a letra E, né? Isso aí, 0, 1 e 4. Qualquer coisa, vocês me corrijam. Cheguei nisso aqui. Agora eu tenho que ver se é um sistema possível determinado ou indeterminado. Se for determinado, eu vou ter a L, I. Se for indeterminado, eu vou ter a LD. Pensem que é o contrário. SPD, LI. SPI, LD, tá? Contrário. Vamos resolver, então. O que eu tenho que fazer aqui? Escalonar essa matriz. Como que eu vou escalonar essa matriz? Vou acender a luz que está meio escuro, né? Ó. Então, como que eu vou escalonar? Olho para a primeira coluna, zero todos os elementos, exceto meu primeiro elemento. Vamos lá, então. Aqui vai a operação L2 mais 2L1. L3 mais L1, certo? Vou chegar aqui, ó. 2, 0. 2, não, menos 1, 0, 0. 1, 1 e 3. 0, 1 e 4. E o resto aqui continua 0. Mais uma operação. Olho para essa coluna, tem que zerar todos os elementos, exceto o primeiro. Vai ficar o meu L3 menos 3, L2. E chego na seguinte matriz escalonada. Menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 0, 0, 1 e 0. Cheguei nessa matriz. Vamos o quê? Observar que tipo de sistema que temos aqui. Contando por número de posto. Da matriz dos coeficientes, tenho 1, 2, 3. 3. Matriz ampliada, também vou ter a 3. Quantos coeficientes eu tenho? 3, C1, C2 e C3. Logo, o que é isso, pessoal? Sistema possível determinado. Se é um sistema possível determinado, eu vou ter o quê? A minha L, I, certo? Então, esses vetores, eles são o quê? Linearmente independentes. Nos outros exercícios, vão fazer essa mesma coisa, pessoal. Resolvê-los e identificar se é SPI ou se é SPD. Se é SPD, LI. Se é SPI, LD, certo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certinho. Temos algumas propriedades, tá, pessoal? Por exemplo, se eu tenho ali, tem um exercício que está dizendo, sejam os vetores U e V, vetores não nulos, o vetor U, o vetor V e o vetor, a combinação desses vetores, por exemplo, 2U mais 3V, são LI ou LD? Quando eu tenho, então, esses dois vetores e tenho a soma de múltiplos desses vetores, quer dizer o quê? Que eles são sempre linearmente dependentes. É sempre LD. Então, se eu tenho dois vetores e esses vetores
a soma de múltiplos desses vetores, né? Então, tenho 3. U, V e a soma dos múltiplos de U e V. Eles vão ser linearmente dependentes, não preciso nem calcular. Já posso colocar direto, que é LD, certo? Então, essa é uma das propriedades que tem. E é isto. Estudem e qualquer coisa me procurem. Beleza? Colocou Beleza, o nome, muito né? obrigado. Coloquei. Para a gravação. Boa noite, viu?